estamos pregando esses dias o Deus que muda a circunstância, que muda diagnóstico, amém? Amém? Quero ver você participando, porque aí você não cochila, você não dorme, por isso que eu já venho para perto. Porque se você cochilar, eu dou um aleluia no seu pé do ouvido, tu vai acordar pensando que está no céu, mas não, está aqui mesmo, está cochilando. Então vigie, fique esperto, preste atenção. Amém, igreja? Deus tem feito nos últimos dias muitos milagres. O pessoal do microfone já está atento? Cid, microfone já está na área? Ainda não, né? Uma benção, né? Diga aleluia. Você vai abrir em duas passagens. 1 Samuel, capítulo 18, e depois 2 Samuel, capítulo 9. Deixa um fundo musical aí para ver se cobre o som lá de fora. Porque na hora que eu não estiver falando, o som pelo menos vai estar cobrindo. Vamos falar o poder da aliança. Uma aliança bem feita, os benefícios que traz para a minha vida. Uma aliança mal feita, os malefícios. Então a aliança ela tem poder. O poder de abençoar e o poder de amaldiçoar. Por isso que não podemos fazer aliança com qualquer pessoa. Amém, meus amados? E o que é aliança? Certos acordos. O que é aliança? Você, sem saber, fazer um pacto com aquela pessoa, de honrar ela, ou isso, aquilo, ou você honrar ele. Só para você entender. No passado, vou dar um exemplo meu. Quando eu estava sendo pastor auxiliar em Salvador, de uma igreja, o pastor foi substituído, e veio um novo pastor. E quando ele chegou, ele não trouxe móveis, não trouxe nada. E eu, já disse isso aqui, eu senti de dar um CCE naquela época, de dar um 3 em 1, era toca-fita, disco e rádio. E eu se pronunciei a dar. Só que depois eu fiquei sabendo que aquele cidadão era um picareta. Tanto que esse cara não existe mais no nosso meio. Morreu de acidente trágico. Os filhos foram pelo caminho também da desonra, das drogas. Mas na época, porque no nosso meio vai ter bons e maus, sim ou não? Sim ou não? E é necessário que tenha os ruins, tenha os maus. Porque ninguém vai valorizar o que é bom, se não saber o que não presta. Tem que ter os dois, igreja. No meio dos 12, tinha maus. Abra a boca, tinha ou não tinha? Tinha, o filho do diabo até. Jesus falou: Pai, de todos que o Senhor me deste, estão aqui, a não ser o filho da perdição, Judas. Então não vai haver 100%. Tome cuidado com isso. Tem pessoas que dizem assim, eu vou deixar de servir a Deus, porque houve um escândalo. A Bíblia diz que é mistério que vem os escândalos. A própria Bíblia fala, agora, aí daqueles, por quem vier. Quando alguém vem até mim e pergunta por que há simplesmente coisa errada no nosso meio, eu digo, porque enquanto tiver ser humano, vai haver coisa errada. Enquanto se haver gente, porque é perfeito só Deus, sim ou não? Então pare de olhar fulano, cicrano, e olhe para Jesus. Pare de olhar fulano. Olha, eu já vi pessoas, esse dia eu fiquei sabendo que uma pessoa saiu da igreja, por quê? Olha o álibi, sempre vai ter um álibi. Saiu da igreja porque ela se operou e os irmãos não foram visitar. Mas eu fui, a bispa foi, visitamos, demos o apoio que devia. E essa pessoa disse que os irmãos não foram visitar. Igreja, para com essa frescurite aguda. Você não está servindo ao irmão, você está servindo a Deus. Amém? Para com isso, de dar uma de coitadinho. Para com isso, porque não vai por aí. Se você tem uma aliança com Cristo, você tem que temer Cristo, servir a Cristo, firmado em Cristo. Quem quiser ir para o inferno, que vá. Alguém disse, mas eu saí da igreja, por que não foi para outra? Por que não buscou outra? Aí voltou para o engano, voltou para a cachaça, para as drogas, para a prostituição.
é um álibi para pecar. Porque quem está firme com o Senhor vai prevalecer. Amém? Não deu certo em um lugar, procura outro. Por quê? Não dá certo no trabalho, a pessoa fica desempregada. Vamos se envolver. Ela vai procurar outro emprego. Não deu certo em uma escola, deixa de estudar? Não, vai procurar outro colégio. Sempre assim. Não deu certo num relacionamento. Não quero mais saber de macho, assim diz algumas. Mas passa um tempo quer casar de novo. Não é assim, igreja? Mas com Jesus é diferente. Não deu certo, teve problema na igreja, vou voltar para o mundo. Não queria servir a Deus. Passou uma nuvem na igreja. Porque a palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E servir a Jesus não é fácil. Vai haver altos e baixos. Vai haver sim perseguição, vai haver atrito. Onde tem gente, tem problema. A pessoa que está do seu lado não é igual a você. A pessoa que você convive todo dia dentro de casa, esposo, marido e mulher, não são iguais. Há atrito. Que dirá os problemas na igreja, onde está um bocado de gente. Aqui vai ter pessoas que não vigiam o que fala, pessoas que não mudou nada ainda. Aqui vai ter peça de Toyota, vai ter um bocado de cão chupando manga. No meio daqueles que querem a verdade, no meio daqueles que são bênção, no meio daqueles que são ovelha. Porque a própria palavra mostra, igreja, é joio e trigo. Então bode e ovelha. É você. Você é bode ou ovelha? Você vai dizer que é o quê? Ovelha. Mas a palavra diz que a árvore se conhece pelo fruto. O tempo mostra quem é e quem não é. Então se liga nisso. E fica firme com Deus. O poder de uma aliança. 1 Samuel 18. A aliança com Deus vai fazer com que na hora da necessidade o Senhor te honre. Mas aqui vamos ver como foi feita a aliança. 1 Samuel 18. Todos já encontraram? 1 Samuel 18, para quem está procurando. Versículo 1. A palavra diz: e sucedeu que acabando ele de falar com Saul, ele quem? Davi, rei Davi. Com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. Houve aliança na alma, no espírito. E Jonatas amou com a sua própria alma. Saul naquele dia tomou e não lhe permitiu que tornasse para a sua casa, ou a casa dos seus pais. Jonatas e Davi fizeram o quê? Quem era Jonatas? Filho de um rei, um príncipe. Amém? Sim ou não? Não, detalhes não. Filho de um rei. Amém? Preste muita atenção nisso. Jonatas era filho de um rei, um príncipe. Amém? Diz a palavra, dando continuidade. Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas amava com a sua própria alma. E Jonatas se despojou da sua capa, que trazia sobre si, e deu a Davi, como também as suas vestes, e até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. Preste bem atenção. Um príncipe tira a sua capa real, tira o teu cinto real, tira as suas vestes real, e entrega a um plebeu, entrega a um cidadão que não tinha nenhuma linhagem real. Preste atenção que Jonatas não sabia que Davi foi ungido a rei. Amém, meus amados? Esse Davi estava indo no anonimato. Mas quem fez Jonatas fazer uma aliança com Davi? O Espírito de Deus. Houve um casamento espiritual ali. Amém, meus amados? São pessoas que às vezes você não conhece, você nunca viu, e parece que você já tem uma intimidade profunda. Pessoas que Deus faz as apresentações.
E quando Deus faz essa apresentação, você não tem dúvida que aquela pessoa é de Deus. Sim ou não? Existe isso no nosso meio? Também existe aquela pessoa que você diz, não fui com a cara. Aquela pessoa você diz, não senti firmeza. Aquela pessoa diz, não sinto confiança. Sim ou não? Então, procure sempre buscar de Deus discernimento. Procure sempre perguntar a Deus sobre fulano, sobre ciclano, porque é Deus quem faz as apresentações. E como eu disse a você, quando eu fiz um ato lá atrás, eu dei. E quando eu descobri que aquele cidadão não era digno, eu disse, eu não vou dar nada. Só que Deus falou comigo, ficaste preso pela palavra que saiu da sua boca. Eu fui lá e dei. Porque eu tinha que honrar a palavra que eu dei. Mesmo com perda, mesmo contra a minha vontade. Porque eu me precipitei em fazer uma aliança. Amém? E dizer que ia dar para aquela pessoa. Então eu fiquei preso pela palavra. E Deus queria que eu honrasse o que eu falei. Problema dele. Mas eu fiz a minha parte. Então tem coisas que você vai simplesmente dizer, eu vou permanecer com isso, porque eu não vigiei. Porque eu falei que ia dar, então eu fiquei preso. E eu vou dar. E você se livra daquilo e diz claramente, a partir de agora eu cumpri a minha parte, não tenho vínculo nenhum com fulano. Por isso que a Bíblia diz que não fique preso. Existem pessoas que ela deve, que ela é caloteira, que ela é uma pessoa que não cumpre compromisso. A Bíblia diz que quando você toma emprestado, você é escravo de quem lhe emprestou. Então você deve pagar todo mundo que deve. E ficar devendo só o amor. Assim diz a palavra. Porque Deus não quer que você seja escravo. Deus quer você livre. Amém, igreja? Sim ou não? Então aprenda isso. É questão de honra. Questão de caráter. Jonatas fez uma aliança com Davi. Deu a capa dele. Só não deu a coroa. Mas as vestes real, o cinto real. Davi naquele momento, se botasse uma coroa na cabeça de Davi, ninguém ia dizer que ele era um plebeu. Todo mundo ia dizer, é um príncipe. Sim ou não? Sim ou não? Mas bora ver o que gerou essa aliança. O poder de uma aliança. Vá até 2 Samuel. Pediu, 2 Samuel, a palavra de Deus vai nos mostrar o poder de uma aliança. Quando você faz aliança com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tudo vai fluir. Na hora da dificuldade, Deus vai estar contigo. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus aqui, 2 Samuel, capítulo 9. Samuel 9. E vamos ver o que diz a palavra. Preste atenção, versículo 1. 1 Samuel, já passamos, agora 2 Samuel 9. Vamos ler para depois nós meditarmos em tudo que lemos. Diz a palavra aqui. E disse Davi a alguém que ficasse na casa de Saul, para que eu faça por amor de Jonatas. Olha, por amor de quem? Poder de uma aliança. Davi diz a alguém da casa de Saul, para que eu faça alguma coisa por amor a Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E chamaram e disse, Davi, disse-o ao rei, és tu Ziba? E ele disse, seu servo. E disse o rei, não há alguém da casa de Saul, para que eu use, agora veja o que ele diz, para que eu use com benevolência de Deus. Olha que ele diz, benevolência de Deus. Amém, meus amados? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei, onde está? Disse Ziba ao rei, está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar.
Diga Lodebar. Preste atenção, Lodebar significa lugar de esquecimento. Aonde qualquer pessoa ia para Lodebar, era para morrer. Era esquecido por todo. Lugar de sofrimento, esquecimento, lugar de aflição. Como se fosse dizer que fulano foi para onde o vento faz a curva. Preste atenção. Então mandou Davi a tomar a casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. E vendo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, inclinou e disse a Davi, Mefibosete. E ele disse, eis aqui o teu servo. Disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei toda a terra de Saul, teu pai. Então inclinou e disse, quem é o teu servo? Para tu teres olhado para um cão morto como eu. Amém? Olha para cá agora, preste atenção. Dois sentidos não vai funcionar. Se você quer o resto da história, você lê em casa. Agora é hora de você se ligar na mensagem. Vimos aqui uma aliança que foi feita no passado, que agora, na vida de um cidadão que foi esquecido, zombado, diz alguns estudiosos que ao nascer Mefibosete, as parteiras jogou ele no chão, com raiva, porque simplesmente não se agradava do como Saul vinha servindo, como Saul, que era o rei, que não era um bom rei, e diz alguns historiadores que foi de propósito, outros já diz que ele caiu quando nasceu. Não importa, o importante é uma coisa, aquele cidadão ao cair ficou paralítico das duas pernas, e na visão de muitos, um rei, um príncipe, não pode ser defeituoso. Logo ele começou a ser desprezado, logo ele começou a ser ali arquivado, e simplesmente mandaram ele para a terra de Lodebar. Já está dizendo, terra de esquecimento. E quantas pessoas, meu amado, que vivem a vida esquecida, ele olha e diz assim, será que a minha vida vai mudar? Será que Deus vai olhar para mim um dia? Será que eu vou sair dessa situação? Eu vou sair dessa derrota, desse fracasso? Será que eu vou escapar dessa doença? Ele começa a imaginar. E na vida de Mefibosete não foi diferente. Ele dizendo, eu sou filho de um príncipe, eu sou neto de um rei, mas olha onde eu me encontro. Lá ele era desprezado, humilhado. Lá ele não tinha vida de príncipe. Lá aqueles que estavam ali para servir a ele, não servia. Simplesmente humilhava, massacrava Mefibosete. Mas olha o que Deus faz. O Deus que muda a circunstância, o Deus que muda diagnóstico, age na vida de Mefibosete, porque um dia, o pai dele, que ainda não tinha tido ele, faz aliança com Davi, e simplesmente honra Davi. Davi passa-se os anos, assume o seu reinado, simplesmente, agora diz, tem alguém na casa de Saul, da descendência de Saul? E logo quem estava? Um filho de Jonatas, um filho daquele que amava ele e que ele amava, aquele que Davi disse que estaria honrando, uma aliança que foi feita. Preste bem atenção, um príncipe fez aliança com um plebeu. Jesus é príncipe, Jesus é filho do rei dos reis. Se um dia você fez uma aliança com Jesus, se um dia você fez aliança com um príncipe da paz, você está debaixo de promessa, você está debaixo de privilégios que só Deus pode realizar. Você tem que entender isso, que a aliança que você fez com Cristo, que é filho do rei dos reis, vai te gerar lá na frente algo que nenhum homem pode fazer. Ele vai cumprir certas palavras na tua vida. O problema é que se você está aqui dentro e ainda não fez uma aliança com Jesus, porque a palavra diz, vinde a mim, vós que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus convida para que nós venhamos até Ele, e faça uma aliança com Ele.
porque ele mesmo disse: ninguém vai ao Pai, senão por mim. Deus é o Rei dos Reis, Jesus é o Príncipe dos Reis, Jesus é o Filho de Deus. Então, preste atenção, lá atrás, um príncipe fez uma aliança com um plebeu. Lá atrás, um príncipe fez uma aliança com Zé Ninguém, mesmo não sabendo que ele mais tarde seria rei. Amém, igreja? Então, bote na tua cabeça isso. Se você tem uma aliança com o Filho de Deus, o príncipe Jesus, você está no caminho certo. Não importa se você está vivendo um momento de esquecimento, um momento de problema, de dificuldade, de doença, um momento de derrota, um momento de miséria, não importa. Deus é Deus que muda a circunstância, que vira a chave na vida daquele que crê. Se você crê, você simplesmente vai receber do Senhor o que Mefibosete recebeu. Mefibosete foi chamado para sentar na mesa com o rei e desfrutar de um banquete. Na mesa que Deus tem para mim e para você, tem tudo o que você precisa. Tem a cura, tem a libertação, tem paz de espírito, tem ali restituição familiar, tem a bênção da família e, acima de tudo, tem a bênção da salvação. Então, nosso Deus tem uma mesa farta, tem uma mesa completa. Ele tem tudo que eu e você precisa. Então, cabe nós crer, cabe nós ficar firme, cabe nós não quebrar a aliança que temos com Cristo. Amém, meus amados? Porque o problema de muitos que quebra a aliança. É como eu falei para você no início. Tem pessoas que saem da igreja por motivo fútil. Saem da igreja por bobagem. Saem da igreja porque, o pastor me deu uma bronca. Se for por isso, pode saber, se você pisar na bola, você vai tomar uma bronca. Se você vai ficar esperando para sair para te dar uma bronca, é melhor você sair logo. Porque se você fizer merda, e Deus me levantou para te corrigir, você vai cair na bronca. Porque aqui eu não estou preso a ninguém. Eu estou preso a Deus e a palavra. É como eu disse aqui. Agora mesmo, a gente orou, consagrou uma criança, de uma visitante. Aí o membro vai dizer: eu pedi para ele orar numa sexta-feira sobre a minha criança, ele não fez. Problema seu. Eu já disse. Toda regra vai ter exceção, a depender de quem seja e o momento que seja. Amém, igreja? Você é da casa. A gente tem que dar preferência a quem está chegando. Sim ou não? Sim ou não? Isso é justo? Sim ou não? Se aqui é para abraçar os que estão chegando, você está sendo cuidado, você já tem os privilégios, você já senta na mesa. Então essa pessoa que está chegando, ela vai ter um tratamento, depois ela vai se enquadrar ao sistema. Como é que eu falei com a Emanuele, quando começamos a trazer, eu digo: olha, suas filhas vão ficar na salinha, por enquanto, depois vai ser enquadrada ao sistema. Amém, igreja? Sim ou não? Porque todo mundo tem que experimentar das benevolências e da graça do Senhor. O visitante que chega, ele não sabe das regras. Ele não sabe que hoje é dia de campanha, que a gente não costuma consagrar por causa do tempo. Está entendendo? Mas o da casa tem a obrigação de já saber isso. Então, às vezes, a pessoa vai ficar de biquinho, e eu não estou nem aí, meu irmão. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Aqui, doutor é Jesus. Empresário grande é o Deus dos exércitos, que é dono do ouro e da prata. Então, todo mundo é igual perante o Senhor. Mas porque alguns tiveram privilégio? Então vamos questionar Deus. Deus tinha quantos discípulos? Quantos discípulos? 12. Mas Jesus andava com quantos? Quando ia para um lugar separado, chamava quantos? 2 a 3. Pedro, Tiago e João. Então alguém vai dizer assim: Jesus fazia acepção. Jesus fazia, não, eram os mais chegados. Amém, meus amados? Aquele que Jesus sentia confiança. Pedro, que sobre ti edificarei a minha igreja, Pedro. João, que escreveu o Apocalipse.
e Tiago, que foi o primeiro pastor em Jerusalém. E não era o irmão de Jesus. Amém, meus amados? Preste atenção que tinha irmãos de Jesus, que Jesus não chamou para privilégio. E por que isso? Então ele faz exceção. Veja um privilégio. Josué, o substituto de Moisés, foi dado uma ordem que ninguém se aproximasse do monte, enquanto Moisés estava lá em cima. Josué não chegou lá onde a sarça ardia, mas chegou até o meio do monte e não morreu. Então, Davi, que a ele não era permitido entrar e comer dos pães asmo, dos pães da consagração, que era no local sagrado, santo dos santos. Davi entra, come dos pães, ainda dá para todos que estavam com ele. E por que não morreu? Então, vai haver sim exceções. O céu também faz isso. E quando eu sinto, eu também farei. Deus tem um propósito na vida de todos. Tem pessoas que ela vai ter até mais do que fulano. Mas sabe para quê? Se ela não honrar, vai servir contra ela. Porque a muito é dado, a muito será cobrado. Por isso que Jesus falou para Judas: amigo, por que me traíste? Porque Jesus disse: olha, Judas, eu lhe tratei como amigo, eu lhe tratei como alguém especial, tanto que eu lhe dei a tesouraria. Está vendo, igreja? Mas ele foi para o quinto dos infernos, porque não honrou o privilégio da aliança com o Filho de Deus. Então não seja como Judas, não seja como alguns. Vele pela aliança que você fez com Deus. Permaneça firme na aliança. Permaneça firme na lealdade. Não quebre princípio. Porque se você até agora não virou a chave na tua vida, é questão de tempo. Porque o Deus que prometeu é poderoso para cumprir. Sim ou não? Diga: eu tenho que ficar firme com a aliança que eu tenho com meu Jesus. Sim ou não? Você tem que entender que Deus é Deus que cumpre palavra. Na vida de um rei, uma palavra não volta. Na vida de um rei, o que foi dito tem que ser executado. E o rei Jesus, ele diz claramente: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele está dizendo: eu sou o príncipe da paz, que vou fazer a ponte para o meu Deus, para o meu rei, para o meu Senhor te honrar. Então, se nessa noite, meu amado, você que está visitando, ainda não fez uma aliança, eu aconselho que faça, para que o Senhor entre na sua vida e mude a sua história, para que Ele venha fazer da sua vida o que fez na vida de Mefibosete. Todos nós um dia se sentimos um Mefibosete, um esquecido, um rejeitado, um mal acabado, um humilhado, um Zé Ninguém. Mas o Senhor olhou para ele. Um dia um rei disse assim: ó, traz ele até a mim. E quando Mefibosete veio até ele, o rei, ele temia. Qual era o temor de Mefibosete? Será que o rei vai mandar me matar? Porque meu avô tentou matar ele. Será que ele vai querer se vingar em mim? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Por isso que o rei Davi disse para ele: não temas. Porque ele viu o temor. Não tenha medo, Mefibosete. Eu vou usar de benevolência. Eu vou usar de amor para contigo. Em outras palavras, eu tinha uma aliança com teu pai. E a aliança que eu tinha com o teu pai vai fazer você herdar tudo que pertencia a ele. Então, tenha uma aliança com Jesus. Tenha uma aliança com o Mestre. Essa aliança vai fazer você herdar tudo que o Pai tem. Amém? Você está entendendo, igreja? Então, o poder de uma aliança. E o que o Pai tem? Todo tipo de milagre. Tudo que eu preciso. Tudo que você precisa. Hoje eu vou orar por você. E vou pedir ao Senhor que use de benevolência com a tua vida. Para que teu milagre aconteça.
para que tua vida aconteça. Veja que nos últimos dias, Deus tem feito muitos milagres, quando a gente ora, na unção com os olhos. Pessoas estão sendo libertas, têm sido curadas. Então você, visitante, eu só vou pedir que na hora da oração, você permitir que eu olhe nos seus olhos, e pedir ao Senhor que haja na tua vida, como agiu na vida, aqui ó, de Zaide. Preste atenção, Zaide, meninas, fica ligado. Falou o nome de um, você já cola. Zaide, esses dias, foi diagnosticado que ela estava com lúpus e com fibromialgia. Sim. Sim. E todas as vitaminas baixas. Entrando em depressão. Sim. Isso há quantos dias atrás? Há 26 dias. 26 dias. Eu recebi o diagnóstico, mas há 18 dias que eu conversei com o Senhor. 23 a 26 dias. 26 dias que eu descobri o diagnóstico. O diagnóstico dado pelos homens. Ela tem uma aliança com o Senhor Jesus. E olha o poder da aliança. Ela liga para mim. E eu disse, por que não me falou antes? Ela disse, eu estou até sem força para ir para a igreja. Porque ela não podia se levantar por causa das dores. Amém, meus amados? Todo o osso doía, todo o corpo doía. Sim, eu não estava aguentando andar. E ela não aguentava andar. Olha o que acontece. Já estava para pedir demissão da empresa. Porque ela não conseguia trabalhar. E ela é o homem e a mulher da casa. Sim. Ela tem um filho para sustentar. Amém? Satanás investiu pesado. Quando ela liga para mim, eu disse, Zaide, você já tinha que ter me falado para a gente orar e desfazer com essa seta do diabo. E disse mais para ela, vá ao culto e eu vou orar. E este mal vai cair por terra. Ela disse que quando falou comigo, Deus já começou a operar na casa dela. Por que Deus começou a operar? Para que ela tivesse condição de chegar à igreja. Amém, meus amados? Ela que não podia andar, ela que não estava em condição de andar, na hora que ela falou comigo, Deus já fez a ponte de agir na vida dela. Sim. E ela veio, ela botou o pé na igreja, ela sentiu Deus começar a queimar. Conta aí o que aconteceu. Quando o Senhor me perguntou como eu estava, Deus já começou a trabalhar em minha vida, tirando a ansiedade que eu estava muito forte. Ali eu conversei com uma amiga, falei, mulher, eu estou com algo, sentindo que eu não sei explicar. Ela disse como? Meu corpo está tremendo e meu coração está leve, que eu estava chorando no trabalho. No dia que você falou comigo. Sim. Aí quando foi, o Senhor falou para mim comparecer à igreja. Olha o detalhe. Não foi ela que ligou para mim. Foi o Senhor que perguntou como eu estava. Eu mandei, porque ela mandou um recado, véspera de Santa Ceia, Sim. dizendo, não posso ir para a ceia. Porque eu não estava aguentando levantar da cama. Na segunda-feira que ela ia tomar ceia, ela não veio. Porque eu amanheci pior. Está vendo? Eu estava na roça. Não sei se foi uma quarta-feira. Eu sei que foi durante. E eu disse, Deus na hora tocou. Ela não foi para a ceia. Ela não foi na segunda. Tem alguma coisa errada. Foi na quarta-feira. Quarta-feira. Sim. Eu só mandei uma mensagem. Como está? Sim. Daí ela falou o verbo. Daí conversei. Determinei que se ela viesse, eu ia orar por ela. E no dia que ela veio, vocês viram aqui o que aconteceu. Quem veio nesse culto, levanta a mão. Eu só dei as mãos a ela e olhei nos olhos dela e determinei que aonde havia doença entrasse a saúde, onde havia morte entrasse a vida, e que ela recebesse o milagre dela. E quando ela foi ao chão, estou falando isso, visitante, para você não se assustar na hora que eu orar por você. Amém? Está entendendo? Então, ela foi ao chão e ainda dei ordem, anjos, ministradores, ponha tudo no lugar, ponha a coluna, arranque o mal. O que você sentiu quando estava no chão? Ao chegar na igreja, eu recebi uma descarga do lado esquerdo, onde eu estava sentindo mais. Quando eu estava aqui orando,
Senhor estava lá falando sobre ter cura, tal, eu estava sentindo mais forte. Eu estava como que meu braço ia sair de mim, porque eu não estava conseguindo levantar o braço. Quando o Senhor olhou nos meus olhos e começou a ministrar, que eu fui ao chão, meu corpo todo estava esticando e eu estava sentindo um queimor no meu corpo. Daí, quando eu levantei, eu não estava sentindo mais nada, já estava suspendendo o braço, não senti mais nada de lá para cá. Hoje mesmo o chefe falou, você está mais ágil do que nunca. Está vendo, igreja? Mudança de atitude, mudança de diagnóstico, mudança de vida. Aliança com o Senhor Jesus lhe dá certo respaldo, lhe dá certas coisas que sem essa aliança você não vai ter. Porque Jesus é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, é o advogado. Jesus é juiz, Jesus é tudo. Amém? Só basta você estar firmado com Ele. Basta você, eu lhe pergunto, Zaide, desde que você está na igreja, o diabo fez de tudo para lhe tirar daqui de dentro, né? Muito, não foi pouco não. Só para você entender. Várias vezes eu já tive muitas setas me jogando em cima de carro. Preste atenção. Olha o que o cão fez. E não era fácil. Toda vez que ela passava no Vale de Sal, ou campanhas de libertação, ela sentia mal. Sim, todas as vezes. Todas as vezes. E eu dizendo, fica firme. Fica firme. Deus vai quebrar as maldições, vai te libertar. Ela perseverou na aliança. Quanto tempo tem você na igreja já? Vai fazer 4 anos em março. 4 anos de luta. 4 anos de guerra. Mas também 4 anos de vitória. Glória a Deus. Porque não há vitória sem luta. Você está entendendo, igreja? Tem que pagar o preço. Sim. Não adianta. Mas se você está aliançado com o Rei dos Reis, através do seu Filho Jesus, você está no lugar certo para receber a mudança de vida, o milagre, a prosperidade, a cura, a libertação. Agora cabe você pagar teu preço, porque todos serão provados, todos serão testados. Você vê aqui quantos que já receberam cura, libertação, através da unção com os olhos, através do toque, através de um sopro, através da unção do sono. São várias formas que Deus opera. Cabe você dar lugar e fazer por onde Deus te dar a vitória. É a tua fé, é a tua busca, é o teu preço que tem que ser pago. Não é eu que tenho que pagar preço, não. O meu preço é pagar para Deus estar me usando, mas o preço é seu para receber a sua vitória. Eu não tenho que te carregar nas costas. A palavra diz: cada um deve levar a sua cruz. Amém? Eu posso lhe ajudar, posso lhe instruir, mas é você que tem que exercer fé. É você que tem que tomar posse do seu milagre. Amém, igreja? E hoje não será diferente. Deus vai usar de benevolência para contigo. O Filho do Rei está neste lugar. Se você tem aliança com Cristo, Ele vai mudar a sua história. Ele vai te dar a sua bênção. Ah, bispo, eu ainda não fiz uma aliança com Cristo. Se apresse e faça uma aliança. E o que é uma aliança com Cristo? É você confessar com a tua boca que aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida. É você confessar com a sua boca que se entrega a Ele e deixa Ele mudar você. O que está torto vai ser endireitado, o que está errado Ele vai consertar. Isso é uma aliança, aceitar Ele como o Senhor e Rei da sua vida. Amém? Porque a palavra diz: com a boca você confessa, com o coração você crê para a salvação. Há 35 anos atrás eu fiz aliança com Ele. Não tem sido fácil esses 35 anos, mas eu digo a você, é mais vitória do que derrota. E lá fora, quem vai contar vitória? Lá fora é mais derrota do que vitória. Com o Senhor saltaremos muralha, destruiremos exército. Deus abençoe Zaide. Você viu que através da unção com os olhos, muita gente tem sido curada, liberta, vida, coisas diferenciadas têm acontecido. E hoje não será diferente. Amém? Sim ou não? Mas a palavra diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Se hoje é o dia
que o Senhor marcou para te dar vitória, creia. E se não for hoje, bispo, permaneça firme, porque a sua hora vai chegar. Amém? Está entendendo, igreja? A vez de Mefibosete levou um bom tempo, mas quando o rei chegou na vida dele, tudo mudou. Ele sentou na mesa do rei. Quem era as pessoas que humilhavam ele, passou a ser servo de Mefibosete. 15 filhos de Ziba passou a servir Mefibosete. 20 servas passou a servir Mefibosete. E a partir daquele dia, Mefibosete se vestia como rei, estava na mesa do rei e andava como rei. Assim Deus faz na vida daqueles que têm aliança com Cristo. Amém?